Câmara não é fácil. Você está no primeiro mandato e você participar de um impeachment de um presidente, do afastamento do presidente da casa, né? Participar em apenas 2 anos, em menos de 2 anos, de 2 eleições para presidente da casa, votar matérias de repercussão terríveis na população. Enfim, foram 2 anos que foram muito mais de pauta-bomba para o próprio parlamentar do que para os governos, porque a população acaba encontrando apenas na Câmara Federal o motivo para as críticas. Muitas das vezes o Senado passa desapercebido, vota as mesmas matérias que a Câmara Federal vota, mas passa desapercebido. Então, uma das grandes dificuldades que nós tivemos é poder equalizar fora da Câmara a receptividade da população naquilo que se tange a compreender os nossos posicionamentos diante de várias votações que tivemos na Câmara. Olha, eu passei os 2 primeiros anos trabalhando para propor matéria, propor projetos, preparando exatamente os 2 últimos anos para tentarmos aprovar essas matérias. A Câmara dos Deputados Federais, nós somos 513 e, para se ter ideia, se propõe uma média de 6.000 projetos ano dentro daquela casa. Então, é um número muito grande de projetos, fora o que vem do Executivo. Então, para você conseguir aprovar um projeto na Câmara, você precisa ter muita articulação, você precisa ter muito conhecimento. Consegui aprovar 2, mas, como eu disse, os 2 primeiros anos foi para propor matérias. Nós propomos 29 projetos no primeiro ano e 64, sem falar de projetos de indicação, que nós ultrapassaríamos mais de 70 projetos. Então, nós vamos trabalhar esses 2 últimos anos para aprovarmos os projetos apresentados nesses 2 primeiros e, claro que também vamos continuar apresentando ainda novas matérias, até porque esse ano nós vamos fazer um mandato ainda mais próximo da população, inclusive com outdoors, onde permitiremos com que a população possa sugerir projetos de lei que visem melhorar a vida do povo brasileiro. Olha, o ser humano ele não é dotado do sentimento de perda. Nós não somos acostumados e habituados e não aceitamos a perder. Tem muita gente que não consegue perder sequer num jogo de palitinhos, né? Quanto mais você tirar direito trabalhista das pessoas, expectativa, as pessoas entram num regime de trabalho com a expectativa de trabalharem aí, em média, 30 anos, 35 anos, se aposentarem, alguns com 50, outros com menos, né, outros com 60, enfim. Agora, a idade mínima vai ser 65 anos para todos, inclusive quem mais perde com a lei da reforma da Previdência são as mulheres. São as mais afetadas, porque antes a idade mínima era 60, vai para 65. Então, tudo isso traz um sentimento do trabalhador, do servidor, da pessoa, está sendo explorada no seu dia a dia, porque quando a crise vem e a população não é a autora dessa crise, mas acaba sendo ela quem paga uma fatura de uma conta que ela não cometeu. Eu votarei contrário à reforma da Previdência por entender que essa reforma ela poderia ser tratada em outros ângulos, poderia se trabalhar a Previdência tirando algumas coisas daqueles que não contribuem para a Previdência. Por exemplo, se utiliza do dinheiro da Previdência o pagamento para custear a questão do auxílio-reclusão dos presos, daqueles, por exemplo, o trabalhador, ele vai trabalhar agora, em média, ele vai precisar trabalhar 49 anos de contribuição assídua. Enquanto o detento, se ele trabalhava, porque somente também só recebe o auxílio-reclusão, aquele detento que tinha carteira assinada, mas se ele trabalhar, estiver com 1 ano e meio de carteira assinada e ele cometer um crime, se ele passar 30 anos, ele vai receber durante 30 anos a família dele. Enquanto o trabalhador precisa trabalhar 49 anos para receber, Deus sabe lá quanto tempo. Então, infelizmente, tem essas situações que elas são conflitantes, ou pelo menos não são justas dentro da Previdência. Eu acho que o governo poderia taxar as grandes fortunas, está na hora de taxar as grandes heranças e fazer também com que corte cada vez mais na própria carne o gasto, né? Eu acho que seria bom se cortasse no Executivo, no próprio Legislativo. Eu acho que no momento de crise começa a se cortar em casa, se enxugar na própria máquina.
Então, eu não sou a favor da reforma da Previdência, porque eu vejo mais uma vez sendo transferida à população, principalmente à população trabalhadora, aqueles que contribuem para o crescimento do nosso país, pagar uma conta que eles não cometeram. Eu espero que o prefeito Roberto Cláudio faça um novo mandato, né? É muito difícil você não fazer um mandato de continuismo. E eu espero que ele consiga, para o bem do povo de Fortaleza, que ele possa avançar, coloca 2 secretários que são filhos de pessoas ligadas a ele mesmo, o filho do vice-prefeito, é um amigo, um irmão meu, que é o deputado federal Moroni Tor, que eu tenho um carinho e respeito muito grande, e o outro é o filho do presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, que eu acredito que ele poderia ter evitado isso num momento como esse, né? Tudo isso dá uma ideia de um apadrinhamento daqueles que estão próximos. Eu não estou dizendo que os 2 rapazes não sejam capacitados, não é isso, mas eu estou dizendo a ideia que se repassa para a população. Eu espero que ele consiga acertar para o bem de Fortaleza. O PR, os vereadores do PR, vão trabalhar para fazer uma oposição propositiva, aquilo que for bom para o povo de Fortaleza, vão votar a favor, vão estar do lado e vão defender, mas aquilo que entenderem que não é bom para Fortaleza, vão trabalhar contrário e lutar para que não seja aprovada, defendendo assim o compromisso que tem, que é uma vida melhor, uma cidade cada vez melhor para o povo de Fortaleza. O Moroni, ele é um cara de um coração tremendo, é capacitado, conhece o tema, conhece Fortaleza rua por rua. Eu acredito que ele vai trazer, sim, pontos positivos para reduzir o número de homicídios. Resta saber se terá realmente assim a carta branca, a autonomia para poder implementar os seus pensamentos, as suas ideias, suas ações, né? Quem trabalhou no passado aqui conheceu o Síndice, quando ele foi vice-governador do estado do Ceará, nós sabemos que ele trabalhou para integrar as forças policiais. Eu mesmo, como policial na época, trabalhei sobre isso e havíamos uma visibilidade maior de policiamento na rua. Existia toda uma questão preventiva, o que hoje nos falta, e essa falta nos leva ao grande índice de furtos e roubos, né, que nós temos hoje dentro de Fortaleza, dentro do estado do Ceará, que tem culminado aí na morte de várias pessoas e, claro, né, na perda patrimonial de muitas e muitas pessoas que sempre têm também suas vidas ameaçadas. Agora, se existe o momento de cada uma. A preventiva ela tem que estar todos os momentos. Agora, nós precisamos de uma polícia investigativa que nós não temos hoje. A polícia investigativa do estado do Ceará hoje, ela tem uma deficiência de efetivo muito grande, está desmotivada pelos baixos salários, pela falta de reconhecimento deles de nível superior. Se utiliza hoje os policiais civis para estar dentro de delegacias pastorando preso, quando deveriam estar na rua fazendo a parte de investigação, que também é prevenção, e com isso há um sobrepeso, uma sobrecarga para a polícia, que é, vamos dizer, preventiva e também repressiva, que é a polícia militar, e fica praticamente impossível de dar a resposta que o povo precisa e que nós esperamos. Eu sou um soldado do meu partido. Aqui nós temos uma liderança que se firmou, que é o deputado estadual Capitão Wagner. Não sei se pretende caminhar para uma eleição para majoritária, que seja governo do estado ou para Senado, mas aonde o meu partido caminhar eu estarei.